No dia 20 de novembro, começa um dos maiores eventos do mundo. Na Copa do Mundo, vemos uma união ímpar de diversos países e costumes que relembram o caráter popular, democrático e, acima de tudo, plural do futebol. Conheça agora curiosidades sobre a Copa do Mundo. Os pioneiros do futebol em Inglaterra têm a fama de ter inventado o jogo, porém, apenas criou as regras. Os pioneiros na verdade foram os chineses e japoneses, que já batiam os pés na bola há pelo menos 2.000 anos. O responsável pela chegada do futebol no Brasil, um estudante paulista que retornava da Inglaterra, em 1894, trazendo na bagagem uma bola, uniformes e um livro com as regras. No começo, apenas a elite praticava o esporte. Existia uma relutância em deixar que o futebol se popularizasse. Porém, as barreiras não foram suficientes para impedir a democratização. Responsável pela chegada do futebol no Brasil foi Charles Miller. Se o futebol continuasse limitado, talvez não pudéssemos dizer hoje que somos uma referência mundial. A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930. A primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai em 1930, contou com apenas 13 seleções participantes. O Uruguai se tornou campeão após a vitória contra a Argentina. A seleção uruguaia foi a primeira campeã da Copa do Mundo, em 1930. A primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930, no Uruguai. Já na primeira edição, realizada no Uruguai, a Copa do Mundo mobilizou multidões de torcedores que fizeram muito barulho dentro dos estádios. Na final, havia 93.000 pessoas no Estádio Centenário. Em 1938, com a primeira transmissão da Copa pelo rádio, as aglomerações se intensificaram. Esse foi o primeiro mundial com transmissões ao vivo pelo rádio. O brasileiro acompanhou cada passo da seleção em tempo real. Verdadeiras multidões se concentravam nas ruas, nas praças e nos estádios de futebol para escutarem os passes e gols, que eram amplificados por alto-falantes. Até então, apenas os jornais impressos faziam as coberturas dos mundiais no Brasil. O Campeonato Mundial de Futebol de 1938, realizado na França, foi participante especial em um grande marco do rádio brasileiro, a primeira transmissão esportiva, em cadeia nacional, diretamente da Europa. A transmissão foi irradiada para a cadeia de emissoras Buinton. A primeira transmissão na TV em cores aconteceu em 1970. A Copa desse ano foi o primeiro evento a ser transmitido ao vivo e em cores pela televisão brasileira. A notícia provocou uma corrida às lojas de eletrodomésticos, que venderam milhares de aparelhos nos meses que antecederam a ocasião. No Brasil, a primeira transmissão de TV a cores aconteceu em 1970, da Copa do Mundo de Futebol no México. Em Portugal, as primeiras transmissões experimentais foram feitas durante a cobertura das eleições presidenciais portuguesas de 1976. Brasileiros otimistas para a Copa do Mundo 2022 hoje. Embora muitos torcedores se sintam mais distantes da seleção brasileira, 71% acreditam que o Brasil vencerá a Copa do Mundo deste ano e que, com isso, o povo irá se reconectar com o futebol. O estudo Quem Torce Também Joga, da agência de pesquisa de comportamento Apoema, indicou que 62% dos brasileiros irão torcer e acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. O levantamento aponta que o clima também é de otimismo. 71% dizem acreditar que o Brasil pode ser o campeão mundial. A pesquisa foi realizada com mais de 1.000 pessoas em todo o país. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações.